Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 40. Nós temos tratado nestes últimos meses sobre sermos a unidade da igreja, como a igreja precisa caminhar como um só corpo, um só homem, como um só povo. Então eu quero hoje pensar com os irmãos sobre esse tema, um só culto. Vamos fazer essa leitura juntos, mesmo assentados como os irmãos estão? Todos juntos? Tudo. Mais uma vez, quero ouvir todo. Só o pessoal da galeria. Olha lá. Agora o pessoal da direita aqui ali. Da esquerda? Vocês dois juntos. Amém. Pessoal da minha direita aqui. Da esquerda aqui. Agora juntos. Agora todos nós juntos. Amém. Você já decorou um versículo, tá? Então você pode dizer aí, 1 Coríntios 14, 40, fala que tudo deve ser feito com decência e ordem. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o culto. Às vezes a gente até muda o nome, né? Porque, como eu já disse, meus irmãos, isso é uma estratégia do inimigo de desfigurar, de tirar o sentido, esvaziar de sentido algumas palavras e esvaziar de sentido também o símbolo, de esvaziar de sentido o significado que tem aquele valor para a nossa vida. Por que eu acho tão importante falar sobre isso? As primeiras lembranças que eu tenho na minha mente, muito criança, no culto, eu já contei para os irmãos, eu nunca fui uma criança mal educada, mas eu sempre fui uma criança levada. Então, estava sempre correndo e subindo, né, não parava. Então, minha mãe tinha que me pôr do lado dela na hora do culto, e quando chegava a hora do culto, eu então finalmente acalmava, punha a cabeça no ombro dela e dormia. Né? Um sono dos anjos. Aí terminava o culto e eu acordava. E aí ia encontrar com os meus amigos para a gente correr pelo pátio da igreja. E eu me lembro de algumas coisas dos cultos. Lembro do coral da igreja, da música que falava sobre Moisés, do irmão que cantava aquela última frase, deixa meu povo ir lá embaixo. Né? E a gente já ficava esperando. Meu pastor José Godinho, um homem negro, 3x4, enorme, né? Pregava muito, falava forte. E eu me lembro, por exemplo, do Perry Ellis. Alguém que chegou a conhecer esse missionário? Ele era um missionário americano aqui em São Paulo, que tinha mais de 2 metros de altura. Você imagina um americano com mais de 2 metros de altura. Era um evento, esse homem na igreja. A gente ficava olhando o tamanho do pé do homem. A gente era criança, a gente ficava observando essas coisas. Mas esse ambiente de culto, aquele coral que era uma coisa especial na vida da igreja, isso marcou a minha infância. Quando eu cheguei um pouco mais adolescente, já namorava a Rosângela. Então já tinha 16 para 17 anos. A igreja tinha um culto assim bem justinho, bem certinho, como é que funcionava, tudo, né? Eu me lembro que na igreja a gente tinha um órgão eletrônico, que era uma novidade. A igreja fez uma grande campanha para adquirir aquele órgão. Era um negócio diferente. Antes o pessoal tinha que ficar, parecia um fole, ficava pedalando para sair o som do órgão. Aí a igreja fez uma grande campanha, comprou um órgão eletrônico, um negócio de primeira.
Mas era o único instrumento que tinha na igreja. E a gente namorava, e surgiu aqui em São Paulo o pastor Enéas Tonini, um grande pregador, faleceu recentemente, já com quase 100 anos, se não me falha a memória. Ele abriu um trabalho às terças-feiras, lá na Casa de Portugal, lá na Avenida Liberdade, não é? Terça-feira, às 8 horas, eu creio, e a gente ia para lá, então, um grupão, juntava, ia todo mundo, pegava metrô, descia lá, ia a pé, e eu me lembro que naquele culto tinham 2 retroprojetores de acetato. Aquilo era uma novidade, era tecnologia de ponta. E tinha 2. Um falava as letras dos cânticos que a gente cantava e outro algumas imagens do túmulo vazio, da crucificação. E as pessoas pintavam com canetinha, ficava muito bonito aquilo. E tinha uma banda, bateria, guitarra, violão, teclado. Era um negócio também do outro mundo. Eu que na minha igreja só tinha aquele órgão, chegava lá, tinha aquela banda cantando, tinha um irmão que dirigia o louvor, que falava com a gente, que era uma coisa totalmente diferente. Isso marcou a minha adolescência. Quando eu passei a ser pastor, fui dirigir meu primeiro ministério, nós tínhamos um problema na vida da igreja. Porque os jovens vinham com seus instrumentos, com seus sentimentos, e queriam cantar, como nós cantamos aqui, e havia os irmãos mais antigos, especialmente os diáconos da igreja, que também tinham a sua doutrina, o seu jeito de ser. E eu me lembro bem de um irmão que ele saía do templo, encostava na parede lá de fora da igreja e punha o pé assim, eu já contei isso para os irmãos, ele fazia assim. E aí os jovens aqui enxergavam ele lá, de boca fechada, braço cruzado e a perna marcando a parede da igreja. E alguns jovens, eu me lembro de uma jovenzinha, fala assim, poxa, o irmão lá, lamentando aquele irmão fazer aquela atitude, eu falei, irmão, pensa nas pessoas que estão aqui dentro. Ele é um só, veja como a igreja cantou bonito, vamos prestar o nosso culto a Deus. Ele uma hora vai... E naquele tempo, meus irmãos, para administrar isso, eu pegava o violão no início do culto e tocava os hinos com violão. Fazia abertura tal, e depois que fazia toda a abertura, aí vinham os jovens com os cânticos, cantavam. Eram quase 2 períodos de louvor. Mas para mostrar, olha, os hinos e os cânticos, eles devem conviver no mesmo culto. Um grande desafio, por exemplo, eu tentar falar aqui, não sei, quem seria a pessoa mais jovem do nosso culto aqui hoje? Ana Clara. Davi, você é mais jovem que a Ana Clara? Bom saber disso. Mas Davi tem quantos anos, Davi? 11. E a Ana Clara tem? São os 2 mais jovens da igreja. E a gente poderia também procurar talvez o Antônio Curtis, seja o nosso mais veterano aqui. Qual a idade de Antônio Curtis? 82. Tem alguém? Quem dá mais aí? Dona Ruth, 90. A irmã, a Verinha está... 94. Glória a Deus. É a sua mãe? Dona Maria, que prazer vê-la aqui conosco, viu? Então, meus irmãos, nós temos um culto aqui em que o que está acontecendo aqui precisa falar ao coração do Davi e ao coração da irmã Maria. Se eu começar a falar muito rebuscado, talvez alguém em termos teológicos, talvez alguns irmãos entendam, e os outros ficam assim, o que isso quer dizer? Não é? Se eu começar a falar a gíria dos adolescentes, talvez os mais velhos falem assim, mas o que isso quer dizer? Vira e mexe, eu tenho que perguntar para eles. Vieram até uma vez, vieram falar, pastor, e eu falei, tá, mas o que é isso? Eu fui aprender o que significava isso. O culto, ele é o culto da igreja. A igreja é formada por Davi com 11 anos, por Dona Maria com 94, por todas as pessoas, todas as idades. E esse culto deve ser uma expressão do coração, desde um adolescente até o mais idoso da igreja. Uma expressão de cada um de nós. Então, o que é que deve dirigir o nosso culto?
O que deve ser o culto que nós prestamos a Deus? Deve ser do jeito daquele irmão que saía chateado porque não cantava os hinos que ele gostava? Deve ser do jeito que os jovens gostam porque, afinal de contas, quem toca os instrumentos somos nós, quem escolhe as músicas somos nós? Como deve ser esse culto? Eu quero dizer aos irmãos, por exemplo, que um culto é um momento em que todas as coisas são dirigidas ao objeto do culto. Isso significa que, se todo o seu ser não estiver dirigido ao objeto de culto, nosso objeto de culto, quem nós vimos cultuar, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Mas se todo o nosso ser não está dirigido a este objeto de culto, não há culto. Então é possível que você esteja aqui, mas a sua mente em outro lugar, e que o fato de você estar aqui não seja culto. Só o fato de você estar aqui não significa que você esteja cultuando. Porque só há culto quando todas as coisas são dirigidas para o objeto do culto. Então, a escolha dos cânticos, os instrumentos que são usados, a vida de quem canta, a vida de quem dirige, a vida de quem prega, a vida de quem serve na parte da mídia, a vida de quem está aqui precisa estar dirigida para este objeto de culto. Isso significa que quando há rendição de tudo, aí há culto. O culto é um sacrifício. É quando a gente morre no altar. A oferta morre no altar. E a nossa rendição é uma morte no altar de Deus. A rendição na Bíblia, por exemplo, sempre marca como uma entrega voluntária do controle da nossa vida, da nossa vontade, dos nossos desejos a Deus. Então nós podemos entrar aqui desejando de ouvir de uma maneira. Como eu já cheguei em culto pensando em alguma coisa, como aquele irmão que fala, o culto tinha que ser daquela maneira. Mas quando há culto verdadeiro, a gente entrega voluntariamente o controle da nossa própria vida, da nossa vontade e dos nossos desejos a Deus. Domingo passado nós falamos sobre aquele povo que ao ouvir a palavra de Deus, começou a chorar porque percebeu, reconheceu, entendeu os seus pecados. E chorou diante daquele momento de culto. É a experiência que nós buscamos. Mas o que nós preparamos para apresentar diante de Deus é a possibilidade de que cada um faça essa entrega voluntária do controle da sua vida, da sua vontade, dos seus desejos a Deus. Que cada um venha a confiar na soberania e no amor de Deus. Porque o objeto do nosso culto é um Deus soberano. É um Deus que ama, que morreu na cruz para mostrar, provar o amor de Deus por nós. E nós precisamos aprender a cada dia a confiar na sua soberania e no seu amor. Nós tomamos sustos, nós somos inconstantes. Hoje um jovem na classe da escola dominical lembrava disso, da nossa inconstância. Mas o culto é feito exatamente para que a gente volte a confiar, volte a entregar, volte a se render à soberania e ao amor de Deus. E essa rendição não é uma derrota. Ele é uma escolha de adorar a Deus, de confiar a Deus e de me submeter diariamente. É quase como aquela história do regime. Não é? Alguém aqui vai começar o regime amanhã? Segunda-feira, né? Alguém decidiu isso? Mas a ideia é que cada um de nós saia hoje daqui, quando der 7h30, 8 horas da noite, quando retornarmos para os nossos lares, a gente volte com uma decisão. Eu vou me render ao Senhor Jesus. Eu vou, a partir de agora, eu estou retornando para casa, amanhã eu vou dedicar a minha segunda-feira, a minha semana ao Senhor. É essa busca de alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, para viver a paz e o propósito que Ele tem para nós. Todo culto é um chamado para que a minha vontade se alinhe à vontade de Deus. Nunca o contrário. Preste atenção nisso. Porque você vai, eu sei que existe algum lugar que você vai e que a pessoa diz assim, ó, faça isso e aquilo, e Deus vai vir e se encaixar naquilo que você espera, naquilo que você pede,
daquilo que você determina, naquilo que você insiste com ele. O nosso culto é exatamente para fazer assim, ó, você precisa alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Quando você alinhar a sua vontade à vontade de Deus, você vai alcançar paz e propósito para a sua vida. Então, quero chegar aqui a alguns aspectos que o apóstolo Paulo vai destacando aqui nessa carta aos Coríntios. Vamos lembrar que Corinto era uma igreja que foi formada por pessoas que deixaram uma vida de um ambiente de muita promiscuidade, de muita licenciosidade, de muita idolatria, e essas pessoas chegam para a igreja e trazem consigo a sua cultura, as suas histórias, as suas experiências. A gente ouviu falar aqui da Marta, não é? Que história trágica, que cicatrizes, uma pessoa que foi marcada por isso, tráfico humano, prostituição. Essa pessoa vai levar isso para o resto da vida. Somente o sangue de Jesus pode e tem o poder de fazer algo de especial para ele. Quando nós buscamos a Deus, nesse culto a Deus, nós vamos encontramos lá em Corinto essas pessoas todas marcadas, que traziam os seus problemas para dentro da igreja, que precisavam ainda aprender a alinhar a sua vontade à vontade de Deus, que precisavam aprender ainda a submeter, a render-se aos pés de Cristo. Eu quero Jesus, mas agora eu também preciso render cada área da minha vida ao controle de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo então ensina para esta igreja que vivia tantos problemas por conta disso? Da imaturidade, da infantilidade, do pouco tempo de vida cristã que essas pessoas tinham e que precisavam então crescer. Primeiro eu quero destacar aqui essa carta, a partir do capítulo 11, Paulo começa a falar exatamente sobre o culto que aquela igreja estava prestando. No capítulo 11, verso 2, ele diz assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Então Paulo está chegando para a igreja dizendo, olha, eu admiro vocês porque vocês se apegaram às tradições, ao ensino que eu dei a vocês. A igreja deve permanecer dessa maneira. Você vai se lembrar que se Jesus é a pedra de esquina, que traz referência para todo o edifício, a casa espiritual, que é a igreja. Hoje nós vimos isso pela manhã. O ensino dos apóstolos é o fundamento. É onde a igreja vai ser construída. E Paulo está passando para a igreja exatamente esses fundamentos. Jesus é a pedra de esquina e o fundamento é aquilo que eu transmiti a vocês. Um pouco mais no mesmo capítulo 11, lá no verso 23, ele vai dizer, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E aí ele ensina o significado da ceia do Senhor. Então um culto, meus irmãos, é porque nós precisamos nos apegar à tradição dos evangelhos. A tradição aqui não é o tradicionalismo vazio do que a gente aprendeu quando era pequeno, que tinha que ser com paletó e gravata, que tinha que ser de coque, que tinha que ser um monte de coisas que são costumes que nós aprendemos. Mas ele está falando dessa tradição das verdades, dos ensinos que Jesus deixou, que os apóstolos fundamentaram, que estão registrados na palavra de Deus e que, como vimos a semana passada, faz parte da nossa busca diante de Deus, da nossa experiência com Deus, sermos tocados por esta palavra viva, santa. As Sagradas Escrituras são úteis para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir, para nos formar como homens prontos para toda a boa obra de Deus. Homens e mulheres prontos para servir ao Senhor. Então Paulo está falando exatamente que nós precisamos nos apegar a um conteúdo. Qual é o conteúdo que nós vamos reafirmar? Todos os meses, domingo que vem nós vamos fazer isso novamente. Vamos formar a mesa do Senhor para diante dela nos lembrarmos que nós existimos não porque nós temos afinidades, gostos iguais, mas porque nós fomos formados, feitos uma só família por causa do sacrifício de Cristo. E a nossa igreja vai voltar o seu olhar exatamente de novo
para o seu Salvador, para o seu Senhor, para o sacrifício que Ele realizou, pelas mostras de amor que Ele nos dá a cada dia. A gente não pode se afastar deste conteúdo, senão a ceia passa a ser uma coisa mágica, esse nosso encontro passa a ser um encontro social, eu passo a sentar do lado de quem eu gosto, eu me junto na igreja com o grupo que eu tenho mais afinidade, e eu esqueço o que é ser igreja. O culto é para nós nos lembrarmos que todos nós somos o povo de Deus. E vimos aqui, nós temos um único objeto de culto, que é o Senhor Jesus, o dono, o Senhor e Salvador da igreja. Por isso, a centralidade de Cristo. E Cristo, quando a gente fala, qual é a centralidade de Cristo? É que Cristo é o nosso exemplo. Você tem que olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Eu falo para os crentes novos isso, não é? Olhe para não olhe para o pastor. Olhe para Jesus. Se você ficar olhando só para o pastor, você vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Por algum motivo. Tem gente que já falou, o dia que eu soube que o pastor era São Paulino, já fiquei decepcionado com o pastor. Não é? Já foi a primeira decepção na vida. Tá? Mas tem outras coisas. Eu acho que eu tinha que ser arminiano, calvinista, pré-milenista. Aí o pastor fala, não sou isso aí, eu sou aquilo lá. Eu pensei que o senhor ia ter a minha mesma posição doutrinária, a mesma posição teológica que eu. Centralidade de Cristo é fazer a gente, todo mundo, olhar para Cristo. Tem aqui o seu pastor que está pregando o evangelho para você. Mas eu prego o evangelho para que você olhe para Jesus. Siga Jesus, ame a Jesus. Se renda aos pés de Jesus. É só assim que a gente pode ser igreja. Essa ênfase, Paulo vai falar no capítulo 11 sobre essa ênfase da pessoa de Cristo como líder da igreja, como cabeça da igreja, como aquele que é o exemplo de serviço em amor. Hoje nós vimos pela manhã, quem perdeu a aula de hoje foi fantástica, maravilhosa. As disputas que existiam dentro da igreja de Corinto, gente que fazia para disputar, para ser mais reconhecido. Nos lembramos de Evode e Síntique em Filipos. Paulo tem que chamar a atenção, falar, ajude-as, porque elas estão brigando, provavelmente porque querem fazer muito bem, disputando quem faz o melhor. Elas que serviram no evangelho junto comigo. Não é assim que se serve, mas Jesus é o nosso exemplo de serviço em amor. Essa ênfase nessa liderança servidora, que promove a interdependência. Interdependência, meus irmãos, é o que nós precisamos buscar. Por isso que nós estamos falando todo domingo de manhã sobre mutualidade. O que é mútuo? E alguém me perguntou, pastor, mas isso aí é possível? Isso é um mandamento? Eu falei, olha, veja que nós estamos falando sobre mandamentos recíprocos. Encorajar-se, perdoar, amar, edificar, suportar, tudo é mandamento. São todos mandamentos que nós precisamos cumprir, porque a visão do culto é nos ensinar que nós precisamos trabalhar nesse sentido é o nosso objetivo a ser buscado essa interdependência e a valorização da comunhão. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Hoje de manhã eu até compartilhei com os jovens que estavam aqui, o irmão Cirineu, que era o professor auxiliar, eu vim assim, meu Deus, o que a gente tem que fazer para as pessoas quererem estudar a Bíblia na escola bíblica dominical? Eu compartilhei com eles, falei, o que a gente tem que fazer? Porque eu já percebi que quando eu mando um recadinho de um por um, com o nome de cada um, vem mais jovens de manhã. Aí o pastor não faz isso, vem menos. E sabe qual é o problema, meus irmãos? Eu até terminei a aula dizendo o seguinte para eles. Se você fosse preso, acusado de ser cristão, te prendessem, haveria provas suficientes para te condenar? Olha, me cobrem isso, porque eu vou escrever uma peça. Eu fui para casa pensando nessas coisas todas, eu falei assim, mas fulano é crente. E aí o advogado de defesa vai falar assim, não, mas ele é membro de tal igreja.
Aí vem o advogado de acusação, o promotor, falou, não, mas está provado aqui que todos os domingos ele não vai na escola dominical. A igreja dele está reunida, mas ele não está. E aí vai apresentar assim a caderneta de chamada, constando o nome de fulano, ausente, 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 ausente. Uma prova contrária, né? Fulano é crente, mas ele nem tem Bíblia. Não, ele tem a Bíblia no celular. Vem o advogado o promotor falando assim, ó, temos aqui um gráfico, você sabe que tem isso, né? Que mostra quanto tempo você gasta com YouTube, streaming. Aqui na Bíblia dele nem aparece, é traço. Né? Porque a gente precisa compreender que a comunhão, ela é importante. Ninguém vai crescer sem comunhão. E estar na vida da igreja, a gente chegou um tempo em que a gente falta porque está chovendo, falta porque está calor, falta porque não fez nenhuma das duas coisas, falta porque não tem vontade, não tem gosto. E o culto não é feito para Deus. Lembra que o culto ele existe exatamente para que a gente possa fazer uma entrega voluntária diante do nosso objeto de culto, que é Deus. Deus não precisa do nosso culto. Você acha que se nós, 100 pessoas dessa igreja aqui, deixássemos de cultuar a Deus, isso ia mudar a realidade de Deus? Ele tem anjos ao seu redor cantando. Existem miríades de anjos que o servem. Ele fez o culto para mim e para você. Para me renovar e renovar você. Para fazer com que a gente pudesse enxergar a verdade a respeito dele. Paulo continua falando sobre a ceia do Senhor que nós vamos ter a semana que vem. A ceia do Senhor é a mesa da comunhão. A ceia do Senhor é a mesa da comunhão. E é algo muito sério a considerar a ponto de Paulo falar, olha, quem não entende estas coisas, aquele conteúdo, a tradição que ele passou para a igreja, que ele ensinou à igreja, que ele transferiu para a igreja, o que eu recebi eu também entreguei a vocês. A ceia do Senhor é algo tão sério que existem doentes e fracos, e alguns que morrem, porque não compreendem o valor da igreja e o valor do sacrifício de Cristo. Por isso ele fala, examine-se cada um a si mesmo, e então participe da ceia do Senhor. Paulo vai falar isso para aquela igreja onde havia divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E até quem fala assim, eu sou de Cristo, às vezes não percebe que está contribuindo para a divisão. Lembro de situações na vida da igreja, ao longo da minha vida como cristão, não só como pastor, em que você precisava falar assim, olha, cuidado, nós não podemos cair nessa história de nós contra eles na vida da igreja. Porque quando fulano falava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, daqui a pouco os de Paulo são contra os de Pedro. E os de Pedro contra os de Apolo. E os de Apolo contra os de Cristo. E até os de Cristo são contra todo mundo. Porque eles acham que só nós estamos certos. Então, lutar contra as divisões. Porque é preciso buscar, a ceia quer nos lembrar que nós precisamos buscar ser aprovados diante do Senhor. Como eu disse, se te acusassem de cristão, tem prova suficiente para mostrar que você é crente? Que você é um discípulo de Jesus? Que você está aprovado? Que você não está fraco e doente? Que você precisa ser disciplinado pelo Senhor? O culto vem nesse sentido. O respeito para a comunidade. Paulo vai reclamar daqueles que humilham os que nada têm. Que eram aqueles que tinham mais recursos, chegavam antes para a mesa da comunhão, que era uma grande festa do amor, um grande junta-panela, que era o que eles faziam naquela época, e os mais poderosos chegavam antes com a picanha, e comiam antes a picanha, e quando chegavam os mais pobres, sobrava só a asinha do frango, já tostada. E aí ele fala assim, poxa, vocês não consideram seus irmãos? Vocês estão humilhando os que nada têm. Por isso que na ceia do Senhor, meus irmãos, Paulo vai falar, vocês precisam esperar uns pelos outros. E sabe por que a gente faz na nossa ceia? Todos receberam o pão e o cálice. Agora que todos receberam, então vamos todos juntos participar do cálice. Vamos todos juntos comer do pão.
tentando, porque a ceia é um símbolo, lembra que o símbolo de uma realidade concreta, é um símbolo concreto de uma realidade espiritual. A nossa unidade, ela é simbolizada quando todos nós juntos participamos da ceia do Senhor. É por isso que a gente participa desse jeito. Não, isso aí é moda do pastor Edivaldo, dele que gosta de fazer isso. Não, é tentando que o nosso símbolo... A gente podia fazer o cálice com água, mas aí não ia lembrar o sangue. Então o símbolo, ele quer se aproximar o máximo, concretamente, da realidade espiritual que ele representa. A ceia do Senhor é a mesa da comunhão, é um chamado à comunhão. Meus irmãos, quem está ausente, por exemplo, eu falava hoje, olha, a coisa que mais entristece crentes maduros é não poder estar no culto. Hoje a gente tem carro, tem saúde, mesmo com dores, elas são suportáveis, a gente faz um monte de coisa com dor. Vai pagar conta, vai no shopping comprar o que precisa, vai no médico, faz tudo o que precisa. Às vezes, na igreja eu estava com dor no ciático, não deu para ir. Tá certo? Mas, alguém já falou assim, fala Deus, alguém está com dor no ciático aí, não é? Mas, essa comunhão que nós precisamos ter, ela precisa ser vencer as tarefas que nós temos ou que nos impedem de caminhar para a comunhão. Lembrar também que Deus está agindo. Quando a igreja se reúne em culto, ela se reúne porque compreende que tudo vem dele, é por ele e é para ele. É o que Paulo fala no capítulo 12, que ele concede dons, os presentes à igreja reunida. Eu brinquei aqui, fala a Deus, né? Quantas vezes Deus fala por uma música que foi cantada, por uma palavra que foi pregada, por uma oração que foi dita, por alguém que tocou em você, por uma palavra que foi dada a você, porque Deus quer agir nesse tempo de culto para falar a cada um. Foi o que nós vimos semana passada. Deus dá a cada um uma prova da sua presença. Você quer ter uma prova de que Deus está aqui? Peça a Ele. Senhor, se o Senhor está aqui, fala comigo. Fala isso com Deus. Te desafio a fazer isso. E eu quero dizer a você que eu duvido que Deus não lhe dê uma resposta. Pode fazer isso. Se o Senhor está aqui, fala comigo. Dá uma prova de que o Senhor está aqui. Faz cessar a minha dor no ciático, faz passar o meu sono, tira essa tristeza do meu coração, move a minha fé. Seja corajoso, não seja covarde. E peça isso a Deus. E Deus vai fazer isso com você, vai falar isso com você. Isso é a palavra dele que nos fala. Ele quer conceder isso, ele quer edificar a sua igreja em unidade, nessa interdependência. Ele usa todo o capítulo 12 para falar sobre isso. E aí eu quero terminar pensando assim, como é que devem ser os aspectos do nosso culto a Deus? Primeiro, o propósito do culto é edificar a igreja. O amor. Capítulo 13 é o hino ao amor, porque só o amor constrói a interdependência. Só por amor. Hoje de manhã nós vimos de novo isso. É preciso que haja rendição de quem trabalha pela edificação da igreja. Se não forem pessoas que estão rendidas aos pés de Cristo, ele não contribui para a edificação da igreja. E Paulo vai falar sobre o amor, quando ele diz assim, olha, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode vender todos os seus bens. Se não houver amor, isso não é contabilizado. Isso não vale nada. Então, se você entrega seus dízimos, se não é por amor, com alegria, isso não é contabilizado, isso não é culto. Porque o culto é a rendição completa do nosso ser ao nosso objeto de culto. É quando a gente se prostra, finalmente, e ali fica prostrado. Porque reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania dele, o seu amor sobre nós. A gente falava quarta-feira,
das crianças, né, quando a mãe chega e fala assim, olha, não quero. E a criança já fez tudo, fez birra, pediu, insistiu, e, bom, tá certo, minha mãe não deixou. E acalma. Minha mãe não deixou, não está deixado, está resolvido. O cristão, o grande privilégio que nós temos como discípulos de Jesus, como cristãos, é exatamente a gente chegar e falar assim, eu fiz tudo o que eu podia. E Deus não atendeu a minha oração. Deus não deu o que eu pedi. Deus não quis isso para a minha vida. Sabe o que a gente faz? Descansa. Não é mais responsabilidade minha, é de Deus. E quando a gente ama a Deus, e aí é nesse sentido cultuar, é uma manifestação do nosso amor a Deus, na nossa comunhão e dependência dEle. A gente vem no culto, meus irmãos, eu não gosto de falar muito de mim, mas eu vivi essas experiências, porque como você, eu também já tive vontade de não ir no culto. Chegava domingo, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o culto começava às 8 naquela época, né? Ah, amanhã eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Meus irmãos, mas eu vou. E minha mãe fazia isso, viu, mães e pais? Vai para o culto sim. E a gente ia. Chegava lá. Deus dava uma prova da sua presença. Passava o cansaço. Saía renovado em fé. Encontrava com os irmãos. Que felicidade. O culto é para isso. E às vezes a gente vem no culto, não porque a gente tem vontade, não porque a gente acha gostoso, porque a gente ama a Deus e quer ter comunhão com Ele. Quer ter comunhão com o nosso irmão, com o nosso próximo. A gente não sabe o que está acontecendo na igreja. Aí aparece uma notícia, mas o que aconteceu? Como foi? Ninguém sabe nada. Não vem, não participa. Então, primeiro aspecto que o culto do Senhor deve manter, a base é o amor. Segundo é a sua profundidade. Quando Paulo começa a discutir no capítulo 14 sobre o dom de línguas e o dom de profecia, ele fala, existe um dom que é melhor. E é melhor que haja profecia do que haja línguas. Porque existe um princípio muito simples, do quanto mais profundo e claro for a mensagem, melhor. A profecia atende isso. Ela é mais profunda e mais clara. Você fala em línguas, não sei se alguém já viu algum culto que fala em língua, alguma coisa assim, e fica todo mundo assim meio, o que é que foi falado, não sei o quê, e aí tem uma interpretação, e mesmo a interpretação ainda alguém fica com dúvida dessas coisas. Agora, eu estou falando para você aqui, seja corajoso, seja forte e corajoso. Chega para Deus e fala assim, eu quero ter uma prova da tua presença aqui. Você quer mais clareza do que isso? Isso é a profecia que Paulo estava falando ali. Então, quanto mais profunda e clara, melhor. Primeiro princípio. Não deixa dúvidas do que está sendo falado. Segundo, dos quantos mais. Porque as línguas, ou a língua, é um aspecto que atinge especialmente a pessoa. É quase uma curtição dela com Deus. Usar essa expressão. Agora, a profecia atinge mais pessoas. A língua, a pessoa fala com Deus. E ainda tem que ter intérprete para que os outros... Você está falando o que com Deus aí? Qual é o negócio que vocês dois estão falando aí? Agora, na profecia, existe uma edificação coletiva para muito mais pessoas. Então, essa profundidade, a edificação pessoal, aquilo que eu gosto, eu quero voltar lá do início, aquilo que eu gosto, aquilo que me faria muito bem, está subordinado àquilo que faz bem para o todo. E essa edificação, quanto mais profunda e clara, e atingindo mais pessoas. Tá? Terceiro, a edificação, o equilíbrio. Porque cada um deve sujeitar a edificação própria ao quanto mais e aos quantos mais. E cada um deve ser ponderado na vida da igreja. Sabe, meus irmãos? Paulo está falando assim, olha, se houver línguas, né?
Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Tá? Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Por isso que é uma curtição pessoal aí. Se não tem intérprete, não interessa para ninguém isso. Só para você. Tratando-se dos profetas, aqueles que trazem a mensagem de Deus para a igreja, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. E nesse sentido, o que Paulo está dizendo é o seguinte: quanto menos é mais. Tá? Estou me alongando hoje, mas quanto menos é mais. Então, a edificação traz esse equilíbrio de tempo, de cuidado, de palavra. Quero terminar de novo voltando lá para o início daquilo que nós falamos. O culto é um momento em que os adoradores dirigem todo o seu ser ao seu objeto de culto. O nosso objeto de culto é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Não é o pastor, não é o método da igreja, não é o nome da igreja, não é nenhuma personalidade. Não é Paulo, Pedro, Apolo ou seja lá quem for. Quando a rendição de tudo, aí há culto. A gente pode sair de um culto sem falar assim, poxa, Deus não falou comigo. Existia um cântico assim que dizia, é que Deus não ouviu tua alma se abrir, quando tudo deixares no altar. Zaqueu lembra, né? Zaqueu é da minha época. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser, Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. E às vezes o culto não acontece na nossa vida. Não é porque Deus não está aqui. Não é porque Deus não está agindo. É porque o meu coração, o seu coração, não se rendeu a Deus. E aí não houve culto. Entrega voluntária do controle da nossa própria vida, vontade e desejos a Deus. Uma confiança na soberania e no amor de Deus. O que Ele é e o que Ele diz. Esse ato de adoração, uma confiança e uma submissão diária ao Senhor. E esse alinhamento da nossa vontade à vontade de Deus. Meus irmãos, o culto, essa rendição de tudo que nós somos a Deus, não é uma derrota. É uma resposta que nós damos a Deus. Culto é uma resposta que nós damos ao amor de Deus. Qual é a resposta que você deu neste culto a Deus? Teu coração está rendido a Deus? Tua mente, você está saindo daqui com a decisão de fazer dessa próxima semana uma semana que glorifique a Deus? Na sua agenda, nos seus pensamentos, nas suas decisões, em tudo que você vai fazer? Parece pesado o pastor chamar você de covarde, chamar você a coragem, falar, olha, você tem que tomar uma decisão. Mas eu quero dizer que enquanto você não se render, você não vai experimentar o amor, a paz e o propósito de Deus para a sua vida. Quando você se render finalmente, você vai descobrir que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E você vai glorificar a Deus.